noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos aí, de participar dessa apresentação, ter interesse no assunto que eu vou apresentar hoje, da participação no portal, tá? Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, a minha formação acadêmica, né? Renato Bergantin, prazer, aqueles que não me conhecem. Eu comecei aos meus estudos técnicos em 93, eu fiz curso técnico em mecânica na Federal de São Paulo, tá? Em 98, ingressei na Poli, estudei engenharia mecânica na Poli. Em 2002 eu me formei. E aí eu sempre tive um interesse muito grande na área técnica, na área de engenharia, e sempre me chamou muita atenção a questão de trabalhar na Embraer. E em 2004 eu ingressei no programa de especialização de engenharia que a Embraer oferece. E nesse programa eu fiz a especialização com aulas com os professores e com profissionais da Embraer que atuam, né, nesse programa, né? E eu fiz a especialização em estruturas aeronáuticas, tá? E aí, em julho de 2005, concluindo o programa de especialização, eu ingressei na Embraer. E aí inicia a minha experiência profissional dentro da área aeronáutica. Já vai completar 15 anos que eu entrei na Embraer. Ingressei em julho de 2005 com a turma 5 do PE, né? E aí, dentro da Embraer, como que funciona a carreira de estruturas? A gente tem um time de estruturas, tem uma divisão de estruturas que é um time mais voltado para análise, e tem um time de projeto dentro do grupo de estruturas, né? Quando eu ingressei, tinha área de projeto, existia projetos de estruturas fixas e tinha um grupo de estruturas de mecanismos, tá? E aí o meu ingresso foi no time de mecanismos. Hoje, o time de projeto da Embraer é composto de especialistas tanto de estruturas fixas quanto mecanismo, tá? Não existe uma divisão funcional, mas a gente sempre tem os especialistas de cada área. E eu fui atuar no grupo de mecanismos. E em 2005, a gente estava na fase final de certificação dos programas E1, e a minha experiência começou aí, na entrada em serviço dos IJETs, tá? Então, eu acompanhei essa entrada em serviço, a fabricação dos primeiros aviões de série, né? Então, eu fiz esse acompanhamento no grupo de projetos, tá? E aí, no início de 2006, em 2005 começou já o desenvolvimento do Phenom 100, em 2006 começou o desenvolvimento do Phenom 300. Eu tive a oportunidade de trabalhar na fase inicial do desenvolvimento do Phenom 300, e aí foi o início de eu trabalhar com trem de pouso, tá? Então, no Phenom 300 eu tive já o primeiro contato com o projeto de trem de pouso, já nas fases iniciais, então foi uma experiência muito legal para mim, um aprendizado aí inicial com pessoas experientes do projeto que eu trabalhei, né, nesse ano de 2006. E aí, no início de 2007, em abril de 2007, eu fui convidado a participar do grupo de anteprojeto do KC-390, tá? O KC estava iniciando a sua concepção, a fase inicial de anteprojeto. Então, estava começando os primeiros estudos e eu fui fazer parte desse time aí que fez os estudos de anteprojeto do KC. Tá? Durante a fase do anteprojeto do KC, o KC para mim foi uma escola muito importante dentro do projeto.
porque eu tive a oportunidade de conhecer projetistas excepcionais. Eu trabalhei do lado do Mário Sérgio Dias Ferraz, o Costinha, que é um excelente projetista, tem uma cabeça muito criativa, né? Então ele trabalha com especialidade também de trem de pouso, e eu aprendi muito com ele durante esse tempo, né? Esse início meu de carreira. Entre outros projetistas que a gente tem dentro da Embraer também, que me ensinaram muito durante a época do KC. E o KC eu tive contato com diversos mecanismos também. Eu trabalhei com trem de pouso no KC, que foi o meu início. Eu trabalhei com comandos de voo, trabalhei um pouquinho com portas, que o KC é uma aeronave ela é repleta de mecanismos novos, né? E quando a gente trabalhou no anteprojeto, a gente estava começando a definir os conceitos iniciais da aeronave e desses mecanismos, tá? E aí, em 2010, o KC foi aprovado o programa, foi iniciado o programa, e aí o programa seguiu e eu continuei no anteprojeto, tá? De 2010, quando a gente estava em 2010, começaram os primeiros estudos de anteprojeto da família da segunda geração da família dos E-Jets, que a gente chama de E2, tá? Então aí eu trabalhei no anteprojeto da família 190, 195 E2, e assim que o programa foi para o desenvolvimento, foi aprovado o programa, começou o anteprojeto também do 175E2, que eu trabalhei, e aí eu tive a oportunidade de acompanhar também um pouco a fase de desenvolvimento do 175E2, junto com o time de desenvolvimento de projetos da Embraer, tá? E aí, de 2017 para cá, eu continuo atuando como engenheiro de projetos, de anteprojetos da Embraer, tá bem? Então, aí um breve histórico aí da minha carreira, né? Mostra um pouquinho da construção do meu conhecimento, da minha base de conhecimento e da minha base de atuação. Muitas vezes, a grande parte desse histórico eu atuei principalmente no desenvolvimento de trens de pouso e da integração, né? Quando a gente fala de trem de pouso, a gente está falando concepção da aeronave e como que a gente atua tanto na questão do componente, mas também na integração e na solução da aeronave, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa apresentação e aí eu vou fazer uma breve introdução do grupo de projetos que eu acho que é legal a gente introduzir para aqueles que não estão familiarizados com qual é o papel desempenhado pelo grupo de projetos dentro das empresas, tá bom? Aí depois eu falo um pouquinho das funções do trem de pouso, falar um pouco dos componentes, uma breve introdução aí para vocês e alguns componentes importantes aí no trem de pouso para a gente começar a fazer essa identificação, tá? Então vamos lá. Vou começar aqui a parte da importância do grupo de projetos e qual é o papel desempenhado pelos projetistas dentro do projeto, tá bom? Eu quero falar um pouco do projeto, porque muitas vezes a gente vai, tanto nas faculdades, nas escolas, não existe um curso dedicado ao projeto aeronáutico que a gente tenha, tá? No final, o projeto ele é construído a gente agrega uma série de conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida, tá? E as disciplinas, tá? As disciplinas, elas circulam a área de projeto.
Então, quando a gente fala qual o papel do projeto, no desenvolvimento, a gente vai ter todas as disciplinas que envolvem a construção de uma aeronave, né? A gente tem a tecnologia de aeronáutica, que tem os especialistas de aeronáutica, de estruturas, de sistemas, de manufatura, e o projeto é o time que faz a materialização do produto, tá? Então a gente vai definir um produto para cumprir uma determinada missão aí no desenvolvimento, tá? E aí a gente vai falar assim, no final o projeto vai dar a resposta do que é o produto físico, como que ele é real, né, na realidade, tá? E aí a gente vai, dentro do nosso trabalho, a gente vai gerar uma série de alternativas construtivas. Para cada problema que é apresentado para a gente, não existe uma única solução, tá? Então a gente vai ter que exercitar como que a gente pode resolver um determinado problema, quais soluções são viáveis, quais são possíveis, e aí a gente trabalha muito na base de trade-offs, tá? Então a gente vai realizar, junto com um grupo integrado, com todas as tecnologias, a gente vai fazer as propostas de projeto e vai avaliar para o avião global, né, para o produto global, qual é a melhor solução de compromisso, voltada a peso, a custo, tá? O atendimento dos requisitos, se a gente está trazendo um diferencial para o produto, né? As vantagens que aquilo ali traz para a gente, tá? Então, tudo isso é debatido e a gente, dentro do projeto, discute isso, tá bom? E aí a gente vai falar também do apoio à fabricação, né? Então, a gente vai gerar um produto que ele é viável de se produzir, e aí a gente tem essa integração também com o time de manufatura, tá? E assim que o produto está entregue ao cliente, a gente vai também dar esse apoio, o suporte ao produto, tá? Então, tanto assim que o produto está em série, a gente vai acompanhar esse produto em melhorias que o produto pode ter e acompanhar alguns problemas de campo e aí na busca dessas soluções, tá? Então, esse é o papel do grupo de projeto. E aí eu coloco aqui essa figura, a gente já viu em outras apresentações também aqui do nosso portal, tá? E o papel fundamental também do time de projeto aqui, ele tem uma importância na integração das disciplinas, tá? Então, a gente sabe que cada disciplina ela vai ter um olhar mais atento à sua tecnologia, os especialistas de um produto integrado, como a gente desenvolve na Embraer, por exemplo, a gente sabe que todos têm uma base também das necessidades dos outros grupos, mas quem vai condensar todas as informações é o grupo de projeto, tá? Então, o grupo de projeto ele tem um papel fundamental nesse lado da integração. E a gente, dentro do time de projeto, a gente vai ter também, cada um especialista, os especialistas trabalhando junto. Então, por exemplo, eu atuo na parte de mecanismos, né? Trem de pouso, aí tem um especialista de estruturas, de projeto de estruturas, o pessoal de sistemas hidráulicos, elétricos, e a gente vai trabalhar em conjunto aí para trazer esse produto final, tá bom? E aí, quando a gente fala assim, uma coisa que eu acho que traz muito orgulho para quem trabalha na área de aviação, no projeto aeronáutico, é como que a gente vê o produto final, a complexidade desse produto e a viabilidade que a gente traz como produto final, tá? Eu acho que o grande desafio nosso é esse. Olhar um produto de alta complexidade, de alta tecnologia, e aí o nosso time vai ter que trazer essa viabilidade e essa integração. Então, quando a gente olha, aqui eu estou mostrando um cutaway do Legacy 500, né?
como um exemplo. E aí a gente pode ver do que é composto um projeto aeronáutico, tá? A gente tem a parte da estrutura, a gente tem a parte da perfilagens, que o time de aeronáutica tem um cuidado muito grande com isso, né? Da questão do desempenho, mas a gente tem também um compromisso do desempenho voltado à eficiência estrutural dessa aeronave, né? Então, a construção estrutural que a gente tem, a questão das funcionalidades dos sistemas, né? O produto complexo ele tem uma série de sistemas envolvidos, sistemas de combustível, elétrico, hidráulico, aviônica, tudo isso tem que estar integrado. A gente tem discussões de onde colocar cada componente, né? A questão da integração de motores, o cuidado com os interiores da aeronave, né? O interior da aeronave, tudo isso é o papel que a gente exerce dentro da empresa, tá bom? Então, uma visão aí que eu gostaria de passar para vocês foi essa aí da importância do grupo de projetos, tá bom? E então, agora, falando especificamente do tema da nossa apresentação hoje, tá? Eu vou falar agora do trem de pouso, tá? Então, olhando qual é a função principal do trem de pouso, né? O trem de pouso, assim como vários sistemas que a gente tem na aeronave, o trem de pouso é um sistema complexo, né? Tem diversas tecnologias aplicadas a ele, e ele tem um papel fundamental, ele exerce um papel fundamental no projeto da aeronave, tá? E aí, quando a gente fala trem de pouso, o que vem na nossa cabeça é basicamente assim, qual a principal função? É a gente pousar, né? Essa aí é a principal função que a gente tem. Mas o que é o ato de pousar? De certa forma, a gente tem uma energia cinética vertical, que a gente tem uma aeronave em voo, e a gente tem que trazer com segurança para o chão, tá? Para a gente tá finalizando aquela missão que a gente dispôs no nosso produto, tá bom? Então, essa é um dos pontos principais aí do trem de pouso. E ao longo da apresentação eu falo um pouquinho de como que a gente vai transformar isso num projeto, tá bom? Outra parte importante é em relação ao desempenho aerodinâmico, tá? Quando a gente fala de desempenho aerodinâmico, a gente sabe que tem algumas pessoas que brincam, falam o trem de pouso está ali para atrapalhar o voo, né? Mas, de certa forma, ele é um componente importante para o cumprimento da missão. Quando a gente olha a parcela de peso que o componente de trem de pouso traz na aeronave ao todo, é um componente importante no breakdown de peso, tá bom? E então, quando a gente fala da questão do papel aerodinâmico, a gente está falando de aeronaves de alto desempenho. Então, essas aeronaves de alto desempenho, a gente precisa trazer a função, principalmente da retração dos trens, de guardar em espaços mais compactos, tá? E aí a gente vai trazer, por exemplo, como benefício perfis aerodinâmicos mais eficientes, né? Ou um arrasto menor para essa aeronave, conforme a gente for desenvolver essa ação do papel de desempenho aerodinâmico. E também é fundamental também quando a gente olha em relação a desempenho em pista, tá? Então a gente vai definir uma missão, a gente vai determinar onde o nosso produto vai ser utilizado, então a gente determina os aeroportos, os comprimentos de pista, e aí para cumprir aqueles comprimentos de pista, a gente vai ter o papel de desempenho, tanto da corrida para decolagem, a rampa de subida da aeronave, né? E quando a gente vai pousar, a energia de frenagem aí que a gente tem aí para parar essa aeronave, tá bom?
E outro ponto que a gente olha aí é a questão da manobrabilidade em solo. Então, a gente tem uma aeronave que, quando ela está em solo, ela vai ter que sair de uma posição. A gente pode estar com um avião comercial que ele está estacionado num finger, mas ele vai ter que ir para a cabeceira para decolagem. Então, tem toda essa questão do trânsito, né, da manobra, que a gente tem que um papel importante aí a desempenhar. Aí, quando a gente olha, normalmente a gente vai dividir um trem principal e um trem auxiliar. Esse é o trem auxiliar, normalmente ele está posicionado na dianteira das aeronaves, né? E ele vai ter uma função de controle, né? De direção para essa aeronave nossa, tá bom? E aí tem outros papéis que são super importantes na questão da operação, né? A gente vai falar assim, qual o aeroporto que a gente vai estar operando, se existem equipamentos de solo para auxiliar o nosso projeto, né? A gente vai falar assim, como que eu vou embarcar na aeronave? Eu tenho nesse aeroporto finger, eu tenho escada ou não, é um aeroporto mais simples, e aí a gente vai trazer na função de trem de pouso as alturas da aeronave, né? Como que está essa altura da aeronave. Todos esses aspectos são importantes aí para a definição do produto final nosso, tá bom? Então, eu acho que aí o trem de pouso, o componente de trem de pouso acaba participando aí nessa questão das definições, tá legal? E aí eu gosto muito de olhar a questão da evolução da aeronáutica, né, no mundo. Se a gente pensar que no final do século passado é onde começamos a história da aviação, né, com Santos Dumont, e aí ao longo de um século como evoluiu, né, a gente pode ver como que foi feita essa evolução tecnológica na nossa área aeronáutica, né? Então, quando a gente falar de trem de pouso, a gente vai... Essa evolução das aeronaves, o trem de pouso também evoluiu junto com as evoluções das aeronaves, né? A questão do papel de desempenho, da função que ela exerce, que o trem de pouso exerce. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo, que é o trimotor Ford, que no final da década de 1920... né, ele foi lançado nessa época, era uma aeronave de passageiro, e a gente observa como que eram os trens de pouso da época, né? Eles eram trens de pousos mais simples, a gente tinha aeronaves mais leves, com menor peso, e aí não necessitava, as aeronaves não voavam tão rápido, né? Eles tinham velocidades menores. E aí a questão do trem de pouso, ele trazia um pouco da simplicidade da configuração das aeronaves da época. Então, se a gente observar o Ford trimotor, a gente tem um trem de pouso de bequilha, tá? São trens auxiliares mais simples, não tem muita complexidade nesses projetos. São trens de pousos fixos, tá? Com um pneu só por trem de pouso. O tipo de construção dos amortecedores. Os amortecedores são componentes importantes que a gente tem aqui, né? Que ele tem a função de amortecer o impacto da aeronave no solo, né? E transmitir uma carga menor de solo para a aeronave. Nesses aviões a gente via trem de pouso com construções de amortecedores bem mais simples. Esse aqui, por exemplo, ele tinha um amortecedor de borracha, né? Então a gente consegue ver como era a simplicidade na época aí dos trens de pouso e das aeronaves em si. E aí, conforme foi evoluindo, né, os projetos aeronáuticos, o trem de pouso acompanhou essa evolução. E a gente precisou de ter uns componentes cada vez mais eficientes também, tá? E mais complexos, claro.
Eu acho que a evolução, a questão da eficiência dos trens de pouso, traz também um lado da sua complexidade. E aí a gente pode ver um projeto de uma aeronave como o 747, né? Aí a gente já está falando de uma aeronave de alto desempenho, tá? A gente está falando aí de uma aeronave de alto desempenho e aí a gente começa a observar o componente de trem de pouso. A gente já não está mais com 2 pares de trens principais, um par de trem principal, já tem uma divisão maior do número de componentes, né? Então, o 747 a gente tem 4 trens de pouso principais, né? 2 montados sob a asa e 2 na fuselagem, e são trens bugs, né? Então a gente vai ter uma maior distribuição de carregamento das cargas da aeronave no solo, tá? E aí quando eu for falar um pouquinho para vocês do componente pneu, eu vou falar da importância dessa distribuição de carga no solo, tá? Mas tudo isso ele é importante para a viabilidade do produto dentro dos aeroportos que a gente vai operar, tá? Então, existe uma questão da interação da aeronave com o solo e o componente do pneu, ele exerce um papel importante aí nessa função, tá bom? Então, falando um pouquinho do trem, da questão das evoluções, né? E aí a gente pensa assim, mas a gente está falando de aviões comerciais, aviões de alto desempenho, é só isso que pega? Não, a gente vai olhar que, por exemplo, que condições de operação a gente está trabalhando com a nossa aeronave, tá? Então, muitas vezes vem na nossa mente, a gente tem uma visão de aeronaves comerciais que a gente costuma utilizar. Então a gente vai num aeroporto que tem uma pista toda preparada, tem todos os equipamentos no aeroporto para apoiar a operação daquela aeronave, mas a gente tem outros tipos de missões, tá? Outro tipo de aeronaves. A gente tem aeronaves executivas, muitas vezes o dono da aeronave executiva é um fazendeiro que tem uma pista dentro da fazenda dele e ele pousa e decola no meio dos bois, né? Então são essas condições que a gente tem que avaliar, como que vai ser operado. A gente vê muito, por exemplo, a operação de aviação militar, que, de repente, para cumprir uma determinada missão específica para aquele avião, é aberto uma pista de última hora, não pavimentada, né, no meio de uma floresta, e a aeronave vai ser capaz de pousar e decolar daquele local, tá? E aí, tudo isso vai influenciar a determinação do projeto do trem de pouso. Não só do trem de pouso, mas como da aeronave em geral, né? Então, isso aí vai trazer uma série de requisitos de produto para a gente, né? E aí a gente vai ter que trazer isso embutido no projeto, a funcionalidade para atender essas missões, tá bom? Então, de certa forma, eu acho que eu estou tentando trazer para vocês essa visão da importância, a função que o trem de pouso exerce no avião, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então, com esse conceito definido, tá? Eu vou agora começar a dar para vocês uma ideia da questão de como que é feito o processo do projeto e dimensionamento dos trens de pouso, tá? A visão que eu vou trazer para vocês é muito baseada em todo o ciclo de desenvolvimento do produto, tá bom? Então a gente vai começar lá com uma ideia do que é o conceito. O Tarek trouxe em outras palestras a questão dos estudos conceituais, né?
Então, a gente vai ter uma ideia de produto para um determinado mercado, uma viabilidade desse produto. E aí, quando a gente fala dentro do anteprojeto, a gente vai começar a dar uma cara para esse produto, tá? E aí a gente vai discutir a viabilidade técnica desse produto, tá? E aí, basicamente, a gente vai falar assim, qual é a configuração de 3 vistas que a gente quer para o nosso avião? Para aquele produto que a gente está desenvolvendo, tá? E muitas vezes a gente olha os aviões prontos e a gente fala assim, isso aí parece que já saiu, já nasceu assim. E não é assim, né? A gente tem várias alternativas de projeto para determinar essa aeronave, tá? Então aí a gente vai explorar isso. Existe uma grande exploração, explorar essas alternativas de modo a falar assim, qual é o arranjo que eu vou ter do posicionamento dos trens de pouso? Eu tenho um asa alta, um asa baixa. Esse trem de pouso ele vai estar montado na fuselagem, vai estar montado nas asas, onde vai estar posicionados os trens auxiliares, né? Então a gente começa a exercitar isso. Aquilo que eu falei de números de trem de pouso, eu vou trabalhar com um par de trem de pouso principal somente. Eu tenho a alternativa de colocar mais trens de pouso, né? Os tamanhos de pneus, quantos pneus serão, se eu vou trabalhar com uma configuração de trem de pouso do tipo bug, com mais pneus, ou trabalhar com trens convencionais, tá? Então, tudo isso é explorado nesse momento, tá? E aí a gente vai começar a fazer primeira definição do tamanho de pneu, tá? E os amortecedores aí, tá? E dentro das 3 vistas, a gente está discutindo outros aspectos importantes, por exemplo, como que está o posicionamento da altura da aeronave, tá? A questão de requisitos para o desempenho da aeronave, como que a gente está cumprindo nesse arranjo aí que a gente está propondo, tá? E aí a gente vai partir para um dimensionamento de pneu, que basicamente é como que a gente vai distribuir o carregamento da carga da aeronave no solo, tá? Então existe um ponto aí importante que a gente avalia. E aí a gente passa para um próximo passo no projeto, que é a definição da cinemática do trem de pouso, tá? Então, não existe uma única forma da gente fazer esse recolhimento e a ocupação do espaço que esse trem de pouso vai nos dar, tá? Como resultado. Então, isso aí é explorado. Muitas vezes a gente coloca um desafio para a gente de projeto, a gente fala assim, a gente vê que seria mais eficiente trabalhar com perfis mais finos, né? Perfis de asas mais finos. E o trem de pouso está alocado ali na asa. Como que a gente consegue, de repente, viabilizar esses perfis mais finos, né? Aí a gente vai buscar soluções, muitas vezes mais complexas dentro do trem de pouso, para permitir esse recolhimento e guardar o trem de pouso ali naquele espaço menor, tá? E claro que isso aí existe sempre os prós e os contras, então é discutido isso em forma de trade-off, né? Aí a gente vai olhar como que é a distribuição do carregamento do trem na estrutura da aeronave. Então essa interface também é um ponto muito importante aí quando a gente discute a solução do trem de pouso, tá? Então muitas vezes a gente pode falar assim, eu tenho uma solução mais compacta, mas a forma como que essas cargas são transmitidas para estruturas, elas talvez não sejam mais eficientes, tá? Então, aí a gente também vê essas discussões de como trazer uma melhor proposta de compromisso para o nosso produto. E aí, definida essa cinemática, a gente vai ter uma primeira configuração estrutural do nosso trem de pouso, e aí a gente vai trabalhando em conjunto aí com o time também de cargas, né? E de estruturas,
a gente vai fazer os primeiros dimensionamentos do trem de pouso, tá? Aí a gente já está olhando os componentes, tá? Então tem os componentes principais primeiro, a gente vai olhar as interfaces, e aí conforme o projeto vai evoluindo, a gente vai fazendo maiores detalhes do nosso produto, né? Isso aí vai entrando em maior detalhamento aí do componente de trem de pouso, tá bom? Então, esse ciclo normalmente ele pode ser iterativo aí ao longo das primeiras fases, e conforme a gente vai congelando as configurações da aeronave, de trem de pouso, aí fica mais no aspecto final ali, que é um detalhamento maior e a liberação do nosso trem de pouso aí como projeto, tá bom? Beleza? É legal reforçar aí que, por exemplo, dentro da própria Embraer, a gente tem especialistas, né, de cada área. Vale reforçar aqui que a gente tem dentro da Embraer uma equipe especializada em trem de pouso, o time da EDE, né? Tem grandes amigos lá, o Eric e o Rafael aí, que são grandes especialistas aí que trabalham junto com a gente, né? E o time da EDE é muito forte nisso, do componente trem de pouso, tá? E aí a gente atua aí junto e trabalhando todo nessa questão do ciclo do desenvolvimento do trem de pouso. E a gente, quando a gente fala de trem de pouso, a gente não está só falando do componente, né? E sim da sua integração com a aeronave. Então, é muito importante a gente olhar os aspectos de como que é instalado, como que é a estrutura que vai suportar as cargas do trem de pouso, tá bom? E aí eu vou falar um pouco agora para vocês numa visão rápida de principais componentes, tá? É uma introdução para vocês. Eu vou falar um pouquinho de conceitos básicos, os princípios físicos que está envolvido com cada componente, primeiramente, tá? Mas a gente sabe que o processo de engenharia sempre tem um detalhamento maior, uma teoria mais elaborada, conforme a gente vai evoluindo a construção de cada componente, tá bom? Mas eu quero trazer para vocês um pouco dessa questão do princípio físico, o fundamento teórico por trás de cada desses componentes, tá? Então eu vou apresentar para vocês principalmente o pneu aqui, tá? O que está por trás da definição de pneu, roda e freio. A gente tem especialistas que trabalham com isso, o pessoal de sistemas que atua com esses componentes, né? E trabalha sempre integrado com a gente de projeto. O Giuseppe aí, meu parceirão aí de trabalho aí também, está sempre junto comigo aí, né, nessas definições, tá? Questão dos amortecedores, eu vou mostrar o que é o papel importante aí, né, na definição dos amortecedores. E por último, falar das estruturas principais, tá? Basicamente, assim, aqui eu estou mostrando de forma mais geral, mas a gente tem aqui um munhão e as hastes de travamento do trem de pouso que permite o travamento embaixo dos trens de pouso, tá? Porque o trem de pouso é um mecanismo, quando a gente precisa recolher, a gente vai ter um grau de liberdade livre aqui no munhão, e a haste ela vai ter o papel de tirar esse grau de liberdade, tá? Então vamos lá. E aí o legal, assim, eu tenho um grande amigo que também que é um meu mentor dentro da empresa, aí, o Essa,
Ele fala que a construção nossa do conhecimento, a base do conhecimento, ela deve ser feita numa construção de tijolinho em tijolinho, né? A gente assenta um tijolinho, consolida esse tijolo para aumentar o nível de conhecimento lá na frente, tá? Então, de certa forma, o início nosso aqui é nessa construção de uma base de conhecimento, e ao longo de outros cursos a gente vai aprofundando aí e vai subindo um pouco nessa questão da base de conhecimento que a gente tem, tá bom? Vamos lá. O componente pneu. Qual a principal função que ele exerce, tá? A principal função do pneu, ele é o componente que faz a interface aeronave física, tá? Com o solo, com o solo que a gente vai operar o nosso avião, tá? E aí, nesse ponto, um aspecto importante que a gente discute é a questão da flutuação, tá? Um termo que a gente escuta muito é flotation, tá? Que nada mais qual é a pressão, de forma simplificada, qual é a pressão que a nossa aeronave exerce no solo, tá? E essa iteração, ela tem que ser justa para o nosso avião ele não danificar o solo que ele está operando, tá? Então, quando a gente fala do dimensionamento de pneu, existe sim um detalhamento específico para isso, mas o princípio básico é esse. Qual é a pressão que o nosso pneu exerce no solo, tá? Então, quando a gente apoia os trens de pouso no chão, a gente consegue ver uma área demarcada, uma área que a gente chama de footprint, tá? Qual é a área projetada do pneu no solo? E essa área, com a carga que o trem de pouso está exercendo no chão, a gente consegue tirar qual é a pressão de contato do pneu, né, do trem de pouso com o solo, tá? E um outro papel importante, na hora que eu vou mostrar para vocês um dimensionamento do amortecedor, e uma outra função importante que o pneu tem também, ele trabalha também como um dissipador de energia, ele trabalha no amortecimento da aeronave no chão, tá? Então ele é um componente que entra em série com o amortecedor para a gente determinar como que é o amortecimento do nosso trem no solo, tá bom? E aí a gente vai falar assim, o que a gente vai primeiro determinar? O número de pneus e suas dimensões, tá? Então, a gente tem já definido um primeiro peso para a nossa aeronave, né? E aí a gente vai começar a fazer um exercício de como que a gente está distribuindo essa carga aí por trem de pouso, tá? Então, quando a gente olha isso, o que a gente vai olhar inicialmente? A gente vai fazer um equilíbrio estático da aeronave no solo, tá? E aí, quando a gente olha isso, a gente tem um passeio de CG, um passeio de centragem, de peso e centragem dessa aeronave, tá? Aqueles que estão mais habituados com o projeto aeronáutico, onde que está posicionado a centragem do nosso avião? Quando a gente define o projeto, a gente tem um termo técnico que chama corda média aerodinâmica, que ela está contida na nossa asa, tá? E o passeio de CG está contido nessa corda média aerodinâmica. Então, se a gente olhar a nossa asa, a gente vai traçar uma corda média aerodinâmica que ela está contida na asa, e o CG da aeronave, o peso da aeronave, ela está contido nesse ponto, tá? Então, quando a gente olhar um trem principal e um trem auxiliar, a carga, a distribuição de carregamento, ela está mais concentrada próximo do trem principal, tá? Então, vai ser o componente que vai ter um maior carregamento aí estático em solo, tá bom? E sempre lembrar que esse peso ele varia de posição conforme o carregamento da aeronave, tá bom? Então, quando o CG estiver mais traseiro, é onde a gente vai carregar mais os trens principais, tá?
E essa carga estática, a gente vai calcular, a gente pode observar aqui, a gente encontra em manuais de operação, tá? Principalmente de aeronaves comerciais, isso é publicado na internet, a gente acha essas informações, tá? Que é o Airport Manual Planning, de aviões comerciais é fácil de encontrar, e ele especifica para o operador dessa aeronave como que é o carregamento dos trens em cada trem, vamos dizer, tá? Então a gente vai pegar assim, ó, qual o maior carregamento que o trem principal dessa aeronave está enxergando. E a gente enxerga, a gente consegue olhar aqui, e com essa informação a gente vai dimensionar nossos pneus, tá? Quando a gente está desenvolvendo um produto novo, a gente faz a mesma coisa. Eu vou olhar o posicionamento dos trens, um trem principal, um trem auxiliar, ou qual arranjo a gente está trabalhando, onde está o CG, e a gente vai calcular qual é a carga de cada componente. Quando a gente olha para o trem auxiliar, um ponto legal de se ver é que a carga dimensionante do pneu normalmente não é a carga estática, tá? Não é a maior carga estática. E sim a componente do que a gente chama de breakage roll, tá? Então, na hora do pouso, a aeronave ela toca os trens principais, tá? E aí tem um momento de frenagem, tem uma inércia dessa aeronave vindo para o chão, e aí tem o toque do trem auxiliar. Então, essa carga normalmente é o que é o dimensionante para os trens auxiliares, tá bom? E aí a gente tem definido lá, por exemplo, do trem auxiliar, a gente tem o breakage roll aqui, a carga devido à frenagem, quanto que ele está dando de reação nos trens auxiliares, tá bom? E aí, em mãos com essa carga, a gente vai fazer o primeiro dimensionamento dos pneus, tá? De forma simplificada, a gente pode olhar nos manuais de pneu aeronáutico, a gente tem essas informações disponíveis, tá? Então a gente vai ter lá o tipo de pneu, o tipo construtivo do pneu, o tamanho, tá? Então esse tamanho para o projeto é importante. Então na hora que eu estou fazendo o projeto, a proposta de projeto de cada trem de pouso, eu vou olhar como que esse pneu, roda e freio, ele está alocado no componente trem de pouso. Então é um exercício importante, porque outro aspecto importante aqui é o parâmetro de peso, né? Então a gente vai olhar, a gente vai fazer o exercício de desenvolver o componente trem de pouso, também tentando trazer o aspecto de peso como um fator importante para o desempenho da aeronave, tá? E ele entra aqui também. E aí a gente vai olhar, por exemplo, velocidade, o speed rating. O que isso significa? Qual é a velocidade máxima que aquele pneu ele suporta, tá? Então, quando a gente especifica nossa missão, a gente sabe qual é a velocidade máxima que a nossa aeronave vai atingir em solo. E ela tem que ser menor do que a especificada para o pneu. Não adianta eu determinar que a velocidade da nossa aeronave chega a 225 milhas por hora e eu vou selecionar um pneu de 190 milhas por hora. Então, esse pneu ele não está certificado para atender essas velocidades, tá? Então, é um outro parâmetro que a gente olha aqui. E aquilo que eu falei da questão de como que está a pressão da nossa aeronave exercendo no solo, se a gente determinou quais pistas a gente vai operar, existe um padrão de classificação dessas pistas, tá? Mas de forma simplificada qual é a capacidade de pressão que essa pista ela consegue receber, tá? E aí a gente vai interagir, a nossa aeronave interagindo com o solo, e ela não pode danificar determinadas pistas. Então, isso aqui a gente vai ter um requisito definido no nosso produto, e na hora que a gente for selecionar o pneu, a gente vai fazer, de certa forma, uma regrinha de 3 simples, tá? Eu tenho um load rating, que é definido uma pressure rating aqui,
Então, para esse carregamento do pneu, eu atinjo essa pressão. Então, se eu tenho um carregamento, aí o carregamento que o nosso trem, o pneu está enxergando no nosso projeto, tem que ser menor que esse. E na regrinha de 3, a gente determina qual é a pressão de trabalho do nosso pneu, tá bom? E aí a gente faz a seleção do pneu. Não vai existir uma alternativa só, mas a gente vai fazer um trade-off também, buscando ver o aspecto instalativo, onde está guardado o nosso trem, os volumes guardados, o peso, tá? E aí, no final, a gente vai selecionar um pneu para o nosso avião, tá bom? Então, assim, olhando lá na questão do 737, a gente tem essa especificação, ó, 43,5 por 16, 21. O que significa isso aqui? É basicamente o diâmetro do pneu, a largura do pneu, isso aqui está em polegada, tá? 43,5 polegada por 16 a largura, 21 é o diâmetro do aro de roda, tá bom? Beleza? Então tá. Então a gente passou agora pelo pneu e a gente vai então falar um pouquinho do amortecedor. Qual é a função principal do amortecedor, tá? É a dissipação de energia cinética que a aeronave tem na hora do pouso, tá? E tem uma função também importante que é o taxiamento. Então, toda manobra de solo que a aeronave faz, esse amortecedor ele traz um conforto também de operação ou até a viabilidade. Se a gente está trabalhando com pistas muito onduladas, o trem de pouso ele vai fazer com que a aeronave não sinta tanto esse carregamento de cargas em relação a esse taxiamento, tá bom? E aí, quando a gente fala do componente do amortecedor, o que a gente vai determinar aí, tá? A gente vai principalmente determinar qual é o curso de roda, que vai trazer um aspecto de quanto de energia a gente é capaz de absorver, tá? E aí a gente vai ter que dimensionar esse amortecedor. Então a gente vai ter... existe uma série de detalhes que eu não vou entrar agora aqui com vocês, mas existem aspectos construtivos desse amortecedor. Existem amortecedores mais simples, que são menos eficientes, ou amortecedores mais complexos, que têm uma eficiência maior, tá, de amortecimento, tá? E tudo isso a gente vai reger como que vai ser o nosso trem de pouso, tá? Então a gente está determinando um trem de pouso instalado estendido, em solo ele comprime esse amortecedor e ele vai ter uma outra posição. E aí a gente vai então falar o que é importante aqui, principalmente numa primeira definição aí do aspecto do trem de pouso que a gente está selecionando, tá? Aqui eu estou representando um arranjo típico de um trem telescópico, tá? Existem outras construções de trem. Mais para frente, em outros cursos, a gente pode apresentar para vocês esses detalhes de construtivos, tá? Mas o aspecto importante aqui é a gente entender que o deslocamento vertical da roda ele é um parâmetro importante para a gente definir quanto de energia ou como a gente está absorvendo as energias cinéticas do nosso avião, tá? Na aproximação vertical. Então, o princípio físico associado a isso é basicamente equilíbrio de energia, tá? A gente tem uma aeronave com uma massa em voo, aproximando do chão, né? Descendo para pouso, com uma velocidade controlada, tá? E ela está realizando um trabalho, tá? Então a gente vai pegar o trabalho realizado na descida, a gente vai equilibrar isso com o trabalho que o trem de pouso vai exercer, que ele vai executar. Então o trabalho do trem de pouso ele vai estar associado ao trabalho do amortecedor, tá? E basicamente vai ser, a gente pode olhar aqui no equacionamento. O que vai definir o trabalho vai ser o custo do amortecedor, a sua eficiência, né? Quanto que a gente está aproveitando desse trabalho, tá? Um fator de carga que a aeronave está sentindo vezes o peso da aeronave, tá? Então esse é o trabalho que o amortecedor vai
vai exercer. E quando a gente olha o pneu, a mesma forma. A gente tem um curso de pneu. Então, quando a gente estava falando da definição do pneu, se eu pegar... O curso de pneu, basicamente, vai ser a banda do pneu. A gente tem o diâmetro do pneu, subtrai o diâmetro de roda, a gente vai ter uma banda definida desse pneu, e aí ele tem um curso útil ali de operação que é utilizado na construção do pneu, tá? Então, a gente tem um curso de pneu, uma eficiência atrelada a esse componente, tá? E aí, novamente, o fator de carga e o peso. Tá? O fator de carga nada mais é do que quanto que o nosso componente vai transmitir de carregamento nas estruturas da aeronave. Tá? Então, a gente quer tentar aliviar esse impacto, tá bom? E aí a gente... De certa forma, a gente pode falar que tem também o trabalho gravitacional, que é o curso de amortecedor mais o curso de pneu vezes o peso da aeronave, tá? E o trabalho devido à sustentação da aeronave, que é a sustentação, o curso de amortecedor mais o curso de pneu. A gente tem requisitos de certificação, aqueles que estão habituados com a aeronáutica já conhecem. Existem aviações leves, o FAR 23, aviões comerciais maiores, o FAR 25, né, que são requisitos para a gente garantir a segurança da aeronave, né, e a gente tem o cumprimento desses requisitos. Tá? E aí, quando a gente olha esse componente, o FAR 25 ele faz uma simplificação que ele considera que o peso e a sustentação são iguais. Então, todo esse trabalho devido à sustentação e o gravitacional, eles se anulam aqui, tá? E aí a gente vai para o equacionamento simplificando, basicamente, equalizando a energia cinética com o trabalho realizado pelo trem de pouso aqui do componente, tá bom? E aí a gente vai falar assim, ó, o trabalho, né, a energia cinética aqui, ó, da aeronave, aí vai ser o fator de carga que a nossa aeronave vai enxergar, multiplicado pelo curso do amortecedor vezes a eficiência do amortecedor e o curso do pneu vezes a eficiência do pneu, tá? E aí a gente vai determinar o que a gente está querendo determinar aqui, tá? A gente já selecionou um pneu, então eu já tenho um curso de pneu aqui. Eu tenho já, por dados históricos aqui, ó, eu já tenho uma eficiência de pneu, que a gente já tem isso aí em mãos, tá? E a literatura apresenta também uma eficiência para a gente utilizar quando a gente não tem dados históricos. Eu tenho também uma eficiência de amortecedor, que aí ela está atrelada ao tipo construtivo do amortecedor, tá? Então eu tenho amortecedores mais eficientes, mais complexos e outros menos eficientes, menos complexos, tá? Mas a gente já vai ter uma ideia aqui de uma eficiência de amortecedor. E aí a gente vai determinar um fator de carga para determinar um curso de amortecedor, tá bom? Então é basicamente esse o equacionamento. Esse princípio básico, princípio físico por trás da determinação de um amortecedor, tá bom? E aí eu venho aqui, ó, mostrar para vocês o que a gente chama de bizu, tá? São uma forma aí da gente trabalhar com esse dimensionamento. Essas informações elas estão disponíveis em literatura, tá bem? São informações que a gente pode estar utilizando quando a gente for desenvolver um projeto inicial, tá? Então a gente pode falar assim, ó, aeronaves utilitárias pequenas, a gente pode trabalhar com um fator de carga de entre 2 e 3. Aeronaves, muitas vezes aeronaves que a gente trabalha com porta-aviões, a gente tem uma razão de descida maior, tá? Então, normalmente, o fator de carga aqui, para a gente não ter cursos de amortecedor que não são viáveis tecnicamente, a gente tem um fator de carga maior aqui, tá bom? E aviões de transporte, a gente tem números aí por volta de 1,5, tá? Um fator de carga. Que aí, quanto menor o fator de carga, melhor vai ser a questão mais leve também vai ser as estruturas de interface do trem de pouso, tá bom? E quando a gente fala da eficiência do tipo de amortecedor aqui, tá?
O típico aí do pneu que a gente pode trabalhar é 47% de eficiência, tá? E aí quando a gente fala assim, eu estou trabalhando com estruturas, trem de pouso mais simples, um trem de pouso fixo, tá? Uma estrutura trabalhando com 50% de eficiência, ou trens de pouso com amortecedores mais complexos, a gente pode ter lá por volta de 65, 75, de repente atingindo até 90% de eficiência, tá? 90% de eficiência já é mais difícil de atingir, mas eu acho que é muito factível atingir 75, 80% aí de eficiência dos tipos construtivos de amortecedor, tá bom? Os times de aerodesign que estão assistindo aí, muitas vezes falam assim, eu não vou desenvolver para o aerodesign um trem de pouso complexo, né? Eu não vou fazer um amortecedor óleo pneumático para esse trem de pouso. A gente vê que aviões mais simples, e vocês podem, normalmente vocês utilizam isso aqui nos projetos de vocês, eles são basicamente um projeto de uma viga, né? Então você tem que ter em mente da questão do ponto importante aqui. A gente pode ver que no equacionamento a componente peso ela some, tá? Então o importante aqui é a velocidade vertical que a gente tá definindo para o nosso avião, para o nosso projeto, tá? E aí quanto que vai deslocar? Esse deslocamento aqui ele está atrelado a questão do amortecimento que a gente vai trazer para a nossa estrutura, tá? Para a nossa aeronave. Então, aí, eu acho que é um número bom utilizar, né, nesses projetos mais simples, uma eficiência de 50% e um fator de carga de 3, tá? Se atentar que essa velocidade aqui, que ela também ela é importante na definição, tá? Qual é a velocidade de aproximação do solo que vocês estão definindo? Tudo bem? E quando a gente fala de projeto, a gente está falando do componente trem de pouso, mas sempre se preocupar com a sua integração na aeronave, tá? Então, se a gente olha esse nó aqui, ó, ele é um nó importante. Como que ele está sendo fixo na estrutura da aeronave, tá? Então, ter o cuidado, o detalhe disso aí para a gente não ter um nó fraco aí do nosso projeto nessa interface, tudo bem? E aí, definindo isso, a gente pode falar que isso aqui é uma viga carregada, uma viga engastada com carregamento num dos apoios, e aí determinar quanto que ela vai fletir, e ela não vai quebrar, né? A gente vai trabalhar com ela num campo elástico e não plástico, né? Porque senão você vai danificar o seu componente. E aí vocês conseguem fazer o projetinho do trem de pouso de vocês. Tudo bem? Beleza? E aí eu vou falar agora rapidamente do último componente aqui, que são a parte estrutural do trem de pouso, tá? Qual é a função principal do munhão aqui, das hastes, tá? É transmitir o carregamento de solo e fazer a interface com a estrutura da aeronave, tá bom? Então, essas são as principais funções aí do componente munhão e haste. Quando a gente olha aqui o munhão, quando a gente está trabalhando com trens retráteis, ele tem um grau de liberdade livre, né? E aí a haste, ela vai tirar o segundo grau de liberdade. Normalmente a gente trabalha com as estruturas isoestáticas, tá? Existem trens como este aqui, ó, que tem duas hastes, aí a gente vai trabalhar com uma estrutura hiperestática, e aí começa a ser importante a definição das rigidezes das estruturas para determinar como que está o caminho de carga aí no trem de pouso, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer essa determinação, esse dimensionamento da haste? A gente vai fazer uma proposta de projeto de como que a gente está distribuindo como que é o munhão e como que são as hastes, como que elas estão distribuindo para a aeronave, tá?
E aí a gente vai olhar junto com o time de cargas, né? Existe um time especializado em cargas de solo, que ele vai calcular como que é a distribuição de carregamento das cargas de solo para a aeronave, tá? E aí, se a gente pegar os requisitos de certificação, a gente vai olhar ground loads, por exemplo, ela tem tanto cargas, condições de pouso, né? Então a gente vai falar assim, eu tenho um pouso nivelado, eu tenho um ponto só de trem de pouso tocando o solo, né? E aí a gente tem também as cargas de manobra. Então eu vou ter o turning, pivoting, que são todas as manobras possíveis que a aeronave faz em solo também. E aí a gente vai determinar um envelope de carregamento dos trens de pouso, tá? Tanto dos trens auxiliares quanto dos trens principais, tá? Então a gente definiu uma geometria inicial do trem, faz esse ciclo de cargas, e aí a gente vai voltar e vai começar a olhar o componente em si, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente olha o componente, aí a gente vai falar assim, como que está entrando a carga aqui, né, no nosso trem de pouso, tá? Então a gente vai determinar um eixo de coordenada dentro do componente, tá? Então a gente tem a coordenada das cargas no solo e como que ele vai estar entrando no trem de pouso, tá? E a gente vai começar a fazer o que a gente chama de partição das cargas por componentes, tá? Então a carga, aí a gente começa a fazer os equilíbrios estáticos aqui, tá? Então a carga ela entrou aqui, como que são as reações dessas cargas nos componentes? Então eu vou pegar o munhão aqui e vou olhar nas cargas de interfaces como que ela está entrando. A carga X aqui no amortecedor, a gente olhar o amortecedor, ele vai ser um componente que ele vai sofrer uma carga Z de compressão carregando o amortecedor, mas né, nessa construção aqui de trem de pouso tem entrando uma flexão também no componente do amortecedor. Então a gente vai começar a entender como que cada componente trabalha no trem de pouso. E aí a gente vai fazer um dimensionamento em cima desses aspectos de como que ele trabalha, tá? Então a gente pode ter hastes trabalhando em tração, ou pode ter hastes trabalhando em tração e compressão. E o que é importante nessa hora de dimensionar? Então a gente vai fazer um dimensionamento estático, a gente vai fazer um dimensionamento de flambagem também, né? Existe alguma viga carregando em flexão, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? E a gente vai olhar ponto a ponto, tá? Então cada junta dessa aqui do trem de pouso, ela vai ter uma montagem, eu vou ter um pino, eu vou ter uma bucha, eu vou ter uma rótula, e aí a gente vai ter o cuidado do dimensionamento desses componentes, sempre observando a questão dos envelopes de carga e quais são as cargas dimensionantes para cada componente, tá bom? E aí a gente, com isso, vai fazer o detalhamento, né? E aí a definição aí do nosso componente trem de pouso, tá bem? E aí o aspecto legal aí do final é que todo esse trabalho que a gente executa, né? Ele envolve muitos especialistas, né? Muita integração principalmente, tá? Então a gente está olhando o componente, eu estou olhando a interface com a aeronave, eu estou olhando a aeronave em si, tá? Então todos esses detalhes a gente tem que ter o maior cuidado, né? E sempre trabalhando em time. O time de projeto integrado com o time de sistemas, análise, cargas, né? Manufatura, aerodinâmica, todo mundo junto. E aí a gente tem um resultado final aí, que é o nosso produto, né? A foto aí é um dos projetos que eu trabalhei, que é o 195E2, né? Um trem de pouso aí que eu tive, eu tenho orgulho de ter trabalhado junto com muitos outros profissionais, né? Eu acho que um trabalho em conjunto, um trabalho em time, e a gente obtém como resultado nossos projetos aí, né? E aí,
como estamos todos dizendo, né? Nós somos todos Embraer, né? Eu acho que é legal isso, a questão do nosso orgulho aí pelo que a gente faz, tá bom? Boa noite, até mais.